Muito bem, pessoal. Boa tarde. Iniciando então o nosso comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2015. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou iniciar então nossa conversa tratando o movimento do mercado e os principais destaques, além das atualizações dos trades cujo houve enquadramento nos últimos pregões. Então você que está acompanhando ao vivo o chat pode interagir comigo logo à minha esquerda. Se o pessoal puder me dar um feedback como está a qualidade de som e vídeo, eu agradeço. Acredito que está tudo certo. Vamos lá então? Então na tela o gráfico do Ibovespa. Tá? Ibovespa hoje apresentando uma queda bastante relevante, uma queda de 2,07%, com o mercado fazendo aquele movimento que a gente já havia desenhado nos últimos chats, né, que era o fato de perder a LTA do movimento que se iniciou em março. Tá? Havíamos colocado que a perda dessa LTA já era desenhada e antevista pelo IFR de 14 períodos, e também existia um cenário mais baixista no gráfico de 60 minutos dentro da leitura das ondas de Elliott. Tá? Eu não vou me ater a essa leitura, né, eu já fiz várias vezes. Eu quero otimizar o tempo aqui e convidar todo mundo para ler o texto, né, relacionado a esse assunto, que foi bastante detalhado e já está disponível ali no nosso site. Então você que lê, que eventualmente vier a ler o texto, a gente pede que deixe seu comentário com dicas, com feedbacks, e se quiser avaliar aqui com as devidas estrelinhas, a gente agradece. Tá? Muito bem, então índice futuro, caminhando para a perda aqui do fundinho anterior, abre espaço agora para a busca dos próximos suportes. O Ibovespa traz um suporte na faixa dos 55 mil pontos, que é um topo do mês de abril, que também foi fundinho do final desse mês, certo? Dentro da leitura de Elliott, o objetivo mais provável acaba sendo a faixa dos 53.500 pontos, que é o fundo de uma suposta onda 4, né? Que é a contagem que eu particularmente estou trabalhando como a mais provável. E a resistência consolidada fica na máxima do mês. Tá? Nós tivemos então a marcação de um topo relevante aqui em 58.520 pontos. É interessante colocar que o Ibovespa está perdendo a mínima da semana passada, né? Então, marcando também um topo no gráfico semanal. No intraday, tivemos o índice futuro fazendo um movimento bastante direcional, uma venda muito boa foi dada pela manhã cedo dentro do modelo que a gente opera. Aqui no candle das 10h45, o mercado fechou abaixo da linha da água e em seguida mergulhou, né? Chegou a cair mais de 1.340 pontos e a operação que foi dada nesse candle fechado ainda segue aberta. Tá? Então provavelmente essa operação será encerrada agora nesse próximo candle de 15 minutos. Então uma operação aí com mais de 1.000 pontos, um belo day trade para iniciar a semana. Interessante perceber que o índice acabou buscando aqui uma linha de referência, né? No gráfico intraday, que é uma linha que conectava o fundo de quarta e quinta-feira, certo? O mercado deu uma boa esticada para baixo e o retorno na média não se deu nem no preço, né? Se deu no tempo, pelo fato do mercado ter ficado relativamente de lado aqui nesse prazo operacional, após meio da tarde. O dólar hoje vai apresentando uma leve alta de 0,5%, né? Está relutando aqui para se segurar acima do suporte em 2.995 pontos. Hoje supera a máxima do candle que ameaçou a perda daquele patamar. É interessante notar que esse aqui é um padrão conhecido como o peg leg, né? Quando o mercado viola um fundo anterior e já no candle seguinte supera a máxima. Então isso aqui é uma maneira de tratar e operar falsos rompimentos. A resistência de curtíssimo prazo no dólar fica em 3.098 pontos. Saliento que no diário a tendência é indefinida, né? A gente não tem uma tendência muito clara, muito limpa no dólar no gráfico diário, né? O semanal ainda segue com um viés mais altista, mas no diário
a tendência por hora é indefinida. O alinhamento dessa tendência se dá do diário com o semanal, se dá com o mercado passando para cima do topo montado no mês de maio até então. No mini dólar, tivemos o movimento comprador, o mercado abriu acima da linha d'água, formou o primeiro movimento, gerou compra no candle das 10h30. Aqui foi a primeira entrada, houve uma segunda entrada no candle das 12h45, o mercado convergiu até a realização parcial e em seguida o high low acabou virando para baixo aqui no candle das 16h30. Tá? Então, bonito trade no dólar com duas posições. Tá? Então, isso acaba por aumentar o retorno, afinal de contas, dobramos o risco aqui no meio do caminho entre o ponto de entrada 1 e o stop. Coloco a situação do juro futuro, que tem uma correlação positiva aí com o dólar, marcando fundo no diário em cima de uma zona de suporte, abre espaço para voltar para a zona de resistência lá em 13,65. Milho, tá? Hoje tivemos o milho contrato setembro, deixando um candle comprador que foi capaz de virar a média móvel de 9 no gráfico diário para cima, né? Virada média móvel de 9 que se deu, melhor dizendo, desde o dia 31/3 aqui no gráfico K, né? Que era o gráfico que eu particularmente, que era o contrato que eu particularmente tinha posição. Eu não fiz a rolagem para o contrato U, tá? Então agora quem opera por média móvel de 9 poderia estudar uma entrada, a compra. Okay? Tecnicamente a tendência ainda é de baixa, mas a tendência é essa que já começa a demonstrar alguma fraqueza, né? Até é fácil perceber aqui 1, 2, uma mega onda 3 aqui, uma onda 4, suposta onda 4 aqui, uma onda 5, né? Então 1, 2, 3, 3 zona, 4, 5, tá? Há até mesmo a divergência tradicional de FR acontecendo entre a onda 3 e a 5. Tá? Já há também o rompimento da linha de tendência de baixa do indicador. Tá? Então o milho sugere um movimento mais potente de alta, não somente um repique dentro dessa ainda forte presença forte tendência de baixa. O BGIV 15, que é o contrato vencimento outubro, apresentou uma leve alta dentro de tendência de baixa no gráfico diário. Quem opera por média móvel de 9 segue de fora no mínimo. Tá? No gráfico semanal há ainda espaço para correção até a média móvel de 21 semanas em 151,50. Mercado americano, um dos grandes destaques do dia, renova a sua máxima histórica. O Dow Jones aqui chegou a tocar a zona de 18.300 pontos, renova então as máximas históricas, né? Não somente a máxima do ano. E isso abre espaço para mais altas caso o mercado consiga fechar acima deste patamar, certo? Então, grande destaque aí do dia. Antes de eu passar para os destaques, eu coloco as atualizações do pregão de hoje dentro do modelo operado. Então eu começo aqui com a PEMAN. PEMAN que gerou entrada na compra no dia 14, né, na quinta-feira. Na sexta gerou realização parcial e hoje perdeu a mínima do último candle. E isso produziu então o encerramento da posição remanescente no lucro. Além de PEMAN, que foi fechada no lucro, tivemos Grendene. Posição que foi montada em dois tempos, tivemos uma entrada aqui no dia 24, uma outra entrada no dia 29, o mercado ficou mais de 10 dias de lado, passamos a ajustar esse stop para cada nova mínima e hoje o mercado perdeu a mínima do último candle. Assim sendo, esse trade foi encerrado com um pequeno prejuízo, né? Prejuízo menor que o calculado inicialmente, era um risco de R$ 1,20, o trade acabou gerando aí a metade do risco previsto. Em relação aos destaques, começo por ela, a senhora Vale do Rio Doce, apresentando uma queda de 4,5%, corroborando e confirmando aquela expectativa baixista gerada 2 semanas atrás, que nós alertamos aqui em vários dos nossos chats, né? No diário, o suporte agora em 16,50 é o próximo objetivo, tá? E hoje o mercado vai deixar uma barra longa, né? Preta, maior das últimas 3, pode até interessar para uma tática de guerrilha para amanhã. Tá? Então, grande destaque do dia
do ponto de vista vendedor, a senhora Vale, que já no começo do dia abriu perdendo uma zona de suporte importante. BRAP 4 também apresentou aí o mesmo movimento, e BRAP inclusive vai gerando um sinal mais negativo, né, que vai perdendo aqui o fundo anterior. Então até mesmo já quebra a tendência de alta, que na Vale, se eu avaliar por zigue-zagues, ainda é ascendente. Tá? A Petro, que abriu em gap de alta, completamente sardinesco, né, por gap de notícia, baseado em balanço. Logo no chat de abertura a gente colocou a possibilidade de se trabalhar aqui um trade para fechamento de gap. O mercado buscou alvo. Em seguida, quem trabalhou com média móvel de 9 ainda tem posição aberta. O stop agora estaria na máxima do candle que fez a média virar para baixo. Então, um day trade de nada mais, nada menos de 4,5% de retorno. E esse trade foi comentado no chat de abertura. Tá? No diário, a Petro vai deixando um candle vendedor, embora ainda tenha uma tendência de alta no diário, levando em consideração os zigue-zagues, mas já marca aqui a perda da LTA, né? Vai fechando abaixo da linha de tendência de alta, que também já havia sido denunciado pelo FR de 14. Através do Advanced Breakdown. A NIM 3, que na sexta-feira chegou a dar um sinal comprador, né, rompimento de uma congestão, vai deixando um candle vendedor, uma nuvem negra, inclusive perdeu a mínima aqui do candle que efetuou o rompimento. Isso não é um sinal muito interessante, né, para quem tem posições, mas um sinal ainda mais baixista seria um candle fechado abaixo, né, aí seria um engolfo de baixa. Tá? Sem dúvida esse sinal abre grande chance desse trade aqui eventualmente ser estopado. Quem na realidade já colocou stop abaixo da mínima foi estopado, né? A gente acabou não dando uma entrada porque o mercado acabou esticando um pouco demais no final de sexta-feira. Além de ANIM, a gente pode avaliar SLED, apresentou uma alta aí na ordem de 10%, vai rompendo uma LTB mais curta, consolidando o rompimento, abre espaço agora para buscar uma linha de referência, tá? Resistência dado por topo anterior fica em R$ 6,25. E basicamente é isso, tá? Eu já coloquei o chat aqui, já. Maravilha. Então, com o mercado resumido, eu posso abrir para a resposta de perguntas. Então, vamos lá. Então, eu começo aqui pela solicitação do Ferce Ramos, que pediu a avaliação de MAG. Comente esse pivô de alta, qual seria o objetivo? Bom, eu não vejo pivô de alta aqui na MAG 3. Tá? O pivô de alta é o primeiro zigue-zague que muda, o primeiro zigue-zague ascendente que muda um zigue-zague descendente de preço. Então aqui eu não tenho pivô de alta não. Tá? Eu tenho o mercado rompendo uma zona de resistência, rompimento esse que aconteceu ainda na sexta-feira. Tá? Que é o topinho anterior e esse topo aqui do finalzinho, não, do começo de novembro. Se eu olho para o meu lado esquerdo, eu procuro resistência relevante e onde é que eu tenho resistência relevante aqui? Olha, essa faixa aqui de 4,75, né, na realidade seria um pouquinho mais para cima, né, zona de R$5. Tem o fundo aqui de 2011, que foi testado como suporte. Então esse aqui acaba sendo o alvo simétrico do ativo. Tá? Mas eu não vejo nenhum pivô de alta acontecendo não. Tá? Mas tecnicamente é um sinal positivo que o papel vai gerando. Mais desconfortável, né? O mercado já vem em alta aí de 4 dias seguidos. O Bob pediu uma avaliação de DTEX. Dá uma olhada então na DTEX para o Bob. Bom, DTEX trabalha dentro de um movimento lateral no gráfico diário, com suporte entre 8,20 e 8,30, resistência em 9,20, 9,10. Hoje o mercado superando máxima do candle que tocou na zona de suporte, deve ter chamado o comprador, até porque o papel toca aqui uma LTA. Grande questão é que se eu coloco o FR de 14, essa LTA já foi para o saco há bastante tempo, né, que é o Advanced Breakdown. E além disso já tínhamos divergência de baixa. Então é uma operação um pouco mais arriscada e que pela sugestão do FR traz consigo uma chance maior de gerar stop. Tá? Então eu não vejo
posição tranquila, embora quem seja grafista puro aqui esteja animado com esse candle comprador sob suporte que teve a sua máxima superada. O Grael pede uma avaliação de PKR4 e SMTO. Dois ativos, sem problema, vou dar uma olhada. SMTO é um papel que no diário tem uma tendência indefinida. Né? Perceba aqui topos mais altos, fundos mais baixos. Então não há uma tendência claramente definida. Tá? Dentro de uma leitura de prazo maior, o papel segue dentro de um retângulo que tem suporte 88, resistência 114. Até mesmo algumas semanas atrás, o papel gerou entrada aqui. Chegou a fazer um movimento em mais de 10%. Tá? Quem trabalha com realização parcial, eventualmente conseguiu aqui com esse movimento zerar o risco. Tá? No momento eu não vejo muito o que se fazer, o papel vai indo em busca do suportão lá em 88, 87,90. Já SMTO3, o ativo que tem uma tendência de baixa no gráfico diário, vai perdendo suporte. Tá? Vai perdendo aqui o fundinho anterior, abre espaço para buscar o próximo suporte que fica em 34,50. Também não vejo muito o que se fazer aqui nesse patamar. Tá? Apesar da perda do suporte, logo abaixo já tem um fundinho anterior e também está sendo testada por cima agora uma antiga LTB. Tá? Então eu não vejo nada muito tranquilo, nada muito limpo para se fazer em SMTO no gráfico diário. O Camilo pediu uma avaliação de Uzi Minas e Marco Polo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na Uzi 5 e depois na Pomo 4. Uzi 5, que algumas semanas atrás deixou um candle vendedor em cima da mínima do ano de 2013 aqui, né? Que era uma zona de resistência relevante. Teve esse candle aqui acionado, né, a mínima perdida, e agora o papel caminha em busca das suas médias no gráfico semanal. Já sentiu a média móvel de 9 e a média móvel de 21 no semanal fica em 4,75. No diário, o papel quebrou a tendência de alta, né, perdeu a sequência de topos e fundos, perdeu a média móvel de 21. O suporte mais importante agora fica em 4,50. Tá? 4,50, esse é o suporte mais importante. Ela está esticada no curtíssimo prazo, já cai há vários dias seguidos, mas não há nenhum sinal para se trabalhar aqui o tipo de compra do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de leitura de preço. Tá? Além disso, eu assumo essa contagem de 1, 2, 3, 4, 5. Né? Depois de 5 ondas completas, o mercado costuma corrigir até onda 4. Então, até a simetria está desenhada aqui já há bastante tempo. Né? Desde que o mercado deixou esse candlezão aqui, candle do dia 7, a expectativa era essa. E esse desenho vem sendo cumprido. Então eu não vejo o que se fazer. Marco Polo foi um papel que gerou compra na sexta-feira. Compra por rompimento. Hoje deixa um candlezinho vendedor. Por hora nada que deixe desconfortável a operação aberta. A expectativa é que o mercado venha buscar a zona de 3,35. Esse sinal é revertido se o mercado perder a faixa de 2,80, onde inclusive está localizado o stop de muitos que trabalharam esse rompimento. O Rafael pediu uma avaliação de Embraer. Qual seria a leitura para ela? Bom, Embraer está com um movimento bem parecido no curtíssimo prazo que com o dólar, né? Movimento bem parecido. O ponto-chave aqui de Embraer fica acima de 24. Se o papel romper 24, aí nós temos um pivô de alta e essa rota em azul aqui se torna um movimento mais provável. No gráfico semanal, foi deixado um sinal comprador 3 semanas atrás. Essa semana teve a máxima superada. E a expectativa dentro desse prazo seria que o mercado retornasse lá para a linha de referência desse canal de alta de longo prazo. Né? Certo? Então no diário não houve um sinal mais tranquilo ainda para se trabalhar e se apostar nesse movimento altista, enquanto no gráfico semanal já houve. Eventualmente no diário aqui foi possível trabalhar operações, né, na superação desse candlezinho aqui, mas era uma conduta bastante ousada.
O Max pediu avaliação do setor bancário, em particular Itaú e Bradesco. Aproveito e já respondo o Tiririca, que também questionou Itaú. Então vamos dar uma olhada no índice do setor, IFNC. Bom, o IFNC tem um cenário menos baixista que o Ibovespa, né? Porque o setor, melhor dizendo, desculpem, corrige lateralmente. Tem uma clara congestão aqui, né? Um suporte em 5.600 pontos e resistência em 5.750. Ainda há espaço para alguma movimentação altista, né? O topo histórico está logo acima, está aqui em 5.860. E a expectativa é que o mercado venha tocar aquele patamar, desde que o mercado não perca o suporte em 5.600. Tá? Então vejo que o Ibovespa já, se eu coloco aqui um gráfico de linha, a gente já consegue visualizar aqui o zigue-zague descendente, né? Pivô de baixa já desenhado. Enquanto no IFNC o movimento é lateral. Corrige lateralmente, isso é demonstração de força. Em relação ao Itaú, eu vejo Itaú dentro de um longo triângulo simétrico aqui de prazo maior, tá? Com resistência na máxima do mês passado e desse mês também, 39,50. Rompimento dessa zona abre espaço para o mercado buscar 40,50. Já Bradesco, eu sou obrigado a ajustar esse gráfico, né? Porque teve um provento muito grande aqui pago o mês passado. Também tem o mesmo triângulo simétrico, né? Que seria esse aqui. Lembrando que triângulos simétricos costumam ser ondas 4. Se são ondas 4, deve ter mais um movimento de alta para fechar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Itaú está com a mesma leitura, né? 1, 2, 3. Aqui já é um ciclo completo, né? Então, aqui é onda 4. A sinalização de compra de prazo maior fica acima dos topos históricos desses ativos, embora não é exatamente o topo histórico, né? Porque a gente está vendo o gráfico ajustado. Dilminha pediu avaliação de Ciel3. Ciel3. Ativo aqui no diário, trabalho em tendência de alta. Tá? Rompeu o topo anterior na sexta-feira. Quem tem posição aberta vai conduzindo por algum tipo de trailing stop, seja média móvel de 9, seja o high low, seja fundos anteriores. E para um prazo maior, o objetivo fica na linha de referência desse canal de alta, que está aí desenhado. Então ainda tem espaço para o mercado seguir sua movimentação compradora. Não vejo motivo para pânico. O Guilherme pediu uma avaliação de BIF3. Então vamos dar uma olhada na BIF. BIF vai fazer uma correção aqui alinhada com a simetria dada pelo final e comecinho desse ano, né? Final do ano passado, comecinho desse ano. Possui uma simetria mais afastada, bastante altista. Simetria essa que é ligada, ou que é acionada acima de R$10, né? Que é o topo que o mercado marcou nessas duas ocasiões diferentes do tempo. Tá? Percebam que esse movimento lateral aqui está sendo feito agora, né? Está sendo feito agora. A gente pode até projetar no tempo esse movimento. Então pega todo esse movimento aqui. Olha lá. Então ainda teríamos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões aí de movimento lateral pela frente. É um papel que vale a pena observar. O Marco Silva faz uma pergunta muito difícil aqui, né? Ele diz o seguinte: ainda estou comprado em Vale 5, Vlad, desde o suporte em 16,55. A essa altura, você recomendaria a venda ou manutenção da posição? Cara, essa é uma questão bem difícil, bem complexa, né? Porque isso significa que a tua operação não teve um planejamento devido, né? Tudo bem, você está começando a operar, isso não é problema, é normal a gente passar por essas dúvidas no princípio. E desde já tu tem uma lição, né? É importante que você tenha um plano para sair da posição. Essa tua posição era uma operação de swing trade? Era uma operação de position? Era uma operação de longo prazo?
Quem trabalha Vale do Rio Doce para longo prazo tomou posição pelo mensal, não há motivo para cair fora ainda, né? De acordo? Ainda não há motivo para cair fora. Quem acredita nesse canal de baixa e de longo prazo? Esse sinal que foi dado só estaria inválido abaixo da mínima de 14,70. No gráfico semanal, quem comprou a barra elefante, somente se o mercado perder R$15. Se opera a média móvel de 9, estaria na mínima dessa semana o stop. E só poderia ser atualizado na sexta-feira, agora. Se é pelo diário, bom, aí o diário já teve vários argumentos aqui para cair fora. Percebeu como a minha resposta foi ampla? Porque a tua pergunta é muito difícil de ser respondida, porque para que eu possa responder ela com exatidão, eu precisaria saber qual é o prazo, né? E qual foi o indicador ou o ponto que foi designado inicialmente para cair fora da posição. Porque agora é emoção. Agora a tua operação vira torcida, né? E quando a operação vira torcida, você vai ficar toda hora na Infomoney dando, ou qualquer portal de notícia dando F5 procurando notícias positivas. E teu cérebro vai só começar a ver esse tipo de coisa para manter essa posição até que ela volte pro teu patamar, né? Porque o que teu cérebro está pensando? Poxa, não tem como fechar agora essa operação. Eu cheguei a estar ganhando 25%, agora eu estou ganhando 2%. Não, eu não vou cair fora, teu cérebro não vai deixar você fechar a posição. Tá? Então, o ponto que tu tá é muito difícil, então que sirva de aprendizado. Tem que ter um ponto de saída antes, justamente para se defender da tua mente, se defender de ti mesmo. Tá? E para um prazo maior eu ainda não vejo a frustração completa desse movimento da Vale. Só vejo abaixo do fundão formado em R$14. Lembrando que isso aqui seria uma avaliação de gráfico mensal. Certo? Já comentei Marco Polo Barbirato. Vieira pediu oração de Ambev. Quando parece que vai virar Siri, só anda de lado. Ou só tem essa impressão? Não, quando parece que vai, vira Siri, só anda de lado. Só eu que tenho essa impressão? Essa é a natureza da Ambev, né? É um papel que eu praticamente não tenho apreço por swing trade, né? Por operação de swing trade. É um papel para ser acumulado. Empresa. E lançar coberto na medida que tu encontrar a liquidez nas opções, né? Então, só ver a volatilidade dela, né? Olha só, 15% ao ano. Então, não, é um papel que para trade realmente é difícil de ser trabalhado. Não quero dizer que não existem modelos que tu pode extrair alguma coisa. Quero dizer que precisa de volatilidade, precisa de movimento. Né? Então essa lateralização que é característica dela, Vieira, está alinhada com a volatilidade. Tá? Se a gente coloca aqui até mesmo a média de volatilidade de 200 de prazo maior, tu vê que está 23%, que é bem abaixo da média de volatilidade do Ibovespa, que é em torno de 30% de longo prazo. Então, na verdade, a do Ibovespa de longo prazo no momento está 19%. Né? Se eu pego os retornos mensais, aqui é de 26%, eu estava clicado em um ponto específico. É em torno de 30%, como eu falei, de longo prazo. Tá? Então é um papel que eu vejo para acumular. Mas isso para quem gosta de acumular, né? Para quem tolera realizações de longo prazo. Não é todo mundo que tem perfil para acumular papel. Tá? Porque o acumulador aqui de Ambev precisa ver essa queda aqui de 50% e pensar em comprar mais, né? Não pensar em cair fora do ativo. Vamos lá. Ser 3, pede o Leonardo Almeida, papel que foi comentado na sexta, né? Ela e a Anin. Ser 3 rompeu uma congestãozinha mais curta, mas esbarrou numa máxima aqui de fevereiro. Eu praticamente não acreditava que isso aqui o mercado ia segurar nesse ponto, mas segurou. Né? Até mesmo quem eventualmente trabalhou uma entrada e posicionou stop abaixo da mínima do candle que rompeu já foi estopado. Né? Temos aí um engolfo de baixa e a sugestão aqui é que o mercado deve voltar para o suporte lá em 13,68. Há um engolfo de baixa em cima da resistência, o mercado não conseguiu romper. Tá? Lembrando que não é um papel que se enquadrou no modelo que a gente opera de rompimento.
embora eu particularmente acreditava que o mercado ia fazer esse movimento aqui. Estou sendo frustrado agora. Bom, basicamente é isso. Então, Ibovespa fechando com queda na ordem de 1,2, iniciando a semana em baixa. Tá? Índice futuro, posição que tínhamos em aberto, segue. High low não virou, então se o high low não virar até as 18 horas, trade é encerrado do mesmo jeito. Tá? E o dólar, no momento, subindo aí 0,48%. Assim eu me despeço, desejo uma ótima semana a todos, certo? Teremos Chat Position às 18 horas. Então, o pessoal que quer acompanhar o Chat Position, que foi adiado para hoje, às 18 horas é o horário. Até mais!